Se você tá aí travado pensando que a fluência na língua que você tá estudando vai vir de estudar mais, vou consumir mais aplicativos de estudo de idioma, mais livros de gramática, mais estudo, e vou estudar e vou consumir mais aulas. Calma aí, jogador ou jogadora. Tá totalmente errado, mas eu vou te ajudar a fazer isso direitinho, certinho, eu vou te explicar o porquê, tá? Ó, essa questão de fluência é algo que, claro, muitas pessoas vão ter, cada um vai ter sua definição de o que é fluência de fato. Muita gente vai dizer que fluente é somente quando você chega num nível avançado ou quando você já está no... que usam, né? O nível A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, quando você está no nível C2, é ali que você é fluente. Mas não. Calma. Fluência, na realidade, pelo menos o que eu falo para os meus alunos e o que eu falo aqui também nas redes sociais, é justamente você poder se expressar bem naquela língua. Saber se expressar tanto para o bem, quanto para se expressar se você está passando mal, se você está mal em alguma coisa. Mas é você saber se expressar bem, entendeu? Então, você saber falar de qualquer coisa, mas não é ter vocabulário de tudo, tipo saber o que é todas as coisas numa cozinha, por exemplo. Não. Vai com calma, tá? Porque isso não é aprender uma língua. Aprender uma língua não é saber todas as palavras como se fosse uma caixinha e aí você faz o download desse arquivo total no seu cérebro e de repente você tá falando a língua. Não, calma lá. Ser fluente é justamente se expressar bem na língua que você tá aprendendo. Porém, muita gente acaba treinando o cérebro para estudar cada vez mais a língua. Estudar e conseguir ser o melhor estudante da língua. No caso do inglês, né, que muita gente fica preso no inglês. E hoje eu estava conversando com algumas pessoas e me disseram, não, o inglês não entra na minha cabeça. Outra língua é o francês. O francês não entra na minha cabeça. Mas na realidade é porque a gente está treinando o nosso cérebro a estudar, ao invés de se comunicar. O segredo da fluência não é estudar cada vez mais e estudar da melhor forma possível, tal. Não. O segredo da fluência é justamente comunicação. Somente com a comunicação você vai conseguir ser fluente na língua que você está estudando, tá? E é justamente isso que a gente faz no método Show Up. Olha que o cara é bom, hein? O cara é bom de gancho. É isso que a gente faz justamente no método Show Up, que é o meu método de ensino, tá? É o meu método de aprendizado de línguas, na realidade. E é como eu aprendi 4 línguas fluentemente e as outras 3 que ainda falo ali no modo intermediário e básico, então falo 7 línguas no total. E ainda vou aprender muito mais línguas, então a partir do tempo que você vai acompanhando aqui, me acompanhando nas redes sociais, ou você vira meu aluno, também você vai ver que eu vou estar falando outras línguas, justamente porque a melhor forma de você aprender uma língua, seja você está estudando inglês, espanhol, enfim, ou se você está estudando só uma língua, ou você quer aprender várias outras línguas, você precisa aprender a aprender uma língua. É a melhor maneira de você conseguir atingir a fluência, é justamente se comunicando. Então, é o que a gente mais faz no método Show Up. Se você tem interesse e está interessado, é só clicar aqui embaixo no link na descrição, que, cara, muito top. Assiste a aula lá, tem uma aula gratuita falando sobre os 3 pilares da fluência, então, maravilha. Mas, enfim, o que você precisa entender sobre fluência? Primeiro, você precisa pensar. Você precisa entender a língua no nível que você pense nela. E como você vai pensar na língua. Você tem que começar a entender como você aprende vocabulário novo, como você aprende a língua em si. Eu falo muito aqui no canal, tanto no canal quanto também nas minhas aulas, lá no método Show Up, e nas aulas ao vivo também no método Show Up, sobre justamente você adquirir a língua, ou você conseguir no seu dia a dia consumir a língua, tanto que você acaba aprendendo ela ali, não vou dizer por osmose, porque não é bem assim, mas seria por contato mesmo. Você ter contato com a língua é muito importante, tá? Então não significa que você estudando você vai atingir a fluência, mas você precisa ter contato com a língua. E aí de ter contato com a língua, você precisa conhecer ela de fato, você precisa escutar ela, você precisa ver vídeos, filmes, séries
você precisa escutar música na língua que você está aprendendo. E outra coisa, você precisa, depois de consumir a língua, você precisa se comunicar. Então você precisa, e é o que justamente eu sempre vou falar aqui, você precisa falar a partir do primeiro dia que você começa a estudar uma língua. Se você começou hoje a estudar árabe, você já tem que sair hoje, depois de consumir a primeira coisa em árabe, já falando alguma coisa, sei lá, um alhamdulillah, um mashallah, esqueci o nome, shukran, não sei. Enfim, eu não sei falar árabe, tá? Eu só sei algumas palavras, que eu tenho alguns amigos árabes justamente por conta do inglês. Mas enfim, mas vocês pegaram um exemplo. Então, justamente a comunicação, ela vai te ajudar muito a fazer com que você atinja a fluência. Então, o que é que você vai fazer? E é um exercício que eu já passei em outro vídeo, se eu não me engano, mas que é justamente você vai fazer, você vai assistir, vai consumir um conteúdo, você vai pegar palavras usuais, frases usuais, tá? Porque primeiro, outro ponto que eu preciso falar nesse vídeo aqui é que não estuda somente por palavras, vai estudar por expressões, tá? Você vai utilizar expressões no seu dia a dia, mas palavras não. Você não vai estudar uma palavra, você não vai falar uma palavra aqui, pensar em várias palavras soltas. Não, você vai pensar em expressões, para juntar expressão com expressão e juntar para criar um discurso. E esse discurso vai te ajudar a conversar com outra pessoa. Tá entendendo? Cara, estudo da língua é coisa básica, é coisa do dia a dia. Você precisa saber e compreender que a sua comunicação é totalmente importante na hora de você se tornar uma pessoa fluente na língua que você está falando, entendeu? Então, para de ficar somente com a cara nos livros, somente tentando, preciso ler, preciso... Eu tô vindo aqui para você, minha irmã ou meu irmão, aqui tô vindo como brother, como um irmão mais velho, já experiente já, tá? Nesse assunto. Então, você pode até ser mais velho que eu na idade, mas eu tô vindo aqui como mais experiente que você nesse assunto. E, por favor, não fica só estudando, só com a cara no livro. Vai praticar, vai falar. Você precisa se comunicar, senão você nunca vai ser fluente. Você vai ser sempre aquela pessoa que que sempre entende, na realidade, que sempre entende a língua, que sempre entende o que falam, mas que não consegue comunicar. Eu entendo, mas eu não falo. Eu bato muito na tecla dessa frase. Você vai ter que parar de falar essa frase, e justamente fazendo isso, você vai parar com isso. Eu entendo, mas eu não falo. É muito difícil, né, de falar. Eu tento assim, mas não. Vai tentar de verdade. Você vai começar a formar frases, tá? Formar melhores frases, tá? Você assiste o vídeo aqui no canal, vou até deixar aqui no cardzinho. Em algum momento aqui do vídeo eu deixei o card, e é justamente sobre vocabulário útil e inútil. E lá eu falo também sobre como você formar frases úteis para o seu dia a dia a partir do momento que você aprende. E claro, eu posso também fazer um vídeo desse somente falando sobre como formar melhores frases, aprender melhores vocabulários, como buscar eles. Então, tudo isso é muito essencial. Mas claro, eu tô aqui justamente para te ajudar a fazer isso, e com o método Show Up, claro, você vai conseguir, assistindo as minhas aulas aqui, é mais uma conversa aqui o que eu tento trazer no YouTube, nesses formatos mais longos. E aqui eu tento fazer justamente essa conversa, essa interação com vocês. Mas se você for anotar certinho, você vai ver que cada dica aqui é muito valiosa. Anota cada dica, tá? Se não assistir os outros vídeos do canal, assiste. E claro, se você quer de fato parar de somente escrever e tirar a língua que você está aprendendo do livro e colocar ela no seu dia a dia, mano, vem-te embora pro método Show Up e vem-te embora aprender como um atleta da língua. Ser finalmente um campeão da língua. E claro, o método Show Up é justamente baseado na fala e comunicação, que são praticamente as mesmas coisas, mas justamente na expressão. Então eu vou te ensinar, além de aprender a língua, eu vou te ensinar a se comunicar melhor através da língua que você está aprendendo. Então você vai aprender muito mais do que só aprender uma língua, tá? Mas, cara, ou mina. É isso, tá? Muito obrigado por ter assistido aqui até o final. Dei uma travadinha aqui, mas tranquilo. Muito obrigado por ter assistido aqui até o final, beleza? Let's show up e vamos
pra próxima. Vamos lá. E quero ver, tá? Me manda no Instagram, manda dúvidas aqui nos comentários, interage aqui, tá? Dá like, compartilha com o pessoal, beleza. Agora eu já fui mesmo. Let's show up!